direto ao assunto hoje, vamos falar no dia 4 do nosso desafio sobre a beleza que vem dos seus olhos, que vem do seu olhar. Aquela beleza que chama atenção, que faz a diferença. Mas para você ter essa beleza, vai ter algo muito importante que você vai precisar começar a praticar de agora em diante. E esse algo é tão legal, mas tão legal, que vai mudar você de dentro para fora. Vai transparecer no seu olhar e as pessoas também vão ter muito prazer de estar junto de você o tempo inteiro. Tá pronta? Vai ser difícil, é sacrifício, hein, gente? Não é brincadeira não, é sacrifício. Vamos lá então. Vamos começar então o dia de hoje falando dessa beleza tão especial com uma palavra da Bíblia, que fala assim. Você depois acompanha lá no seu livro, tá? Você vai ler. Essa palavra está em Lucas 11, 34 ao 36 e fala assim: a candeia do corpo são os olhos. O que é uma candeia? Ele usa essa palavra candeia dependendo da versão bíblica que você usa, fala também a lâmpada. Então, a candeia é aquela coisa que é usada para iluminar. Então, ele fala aqui, a candeia do corpo são o quê? Os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Cuida então, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Pois se pois o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, à semelhança da candeia que te ilumina com o seu resplendor. O que a gente pode entender com isso? O que está querendo dizer com relação aos nossos olhos serem essa candeia do nosso corpo? O que isso quer dizer na sua vida, colocando em prática na minha vida? É assim, você sabe que tudo na vida depende muito de como você vê uma situação. Desculpa que eu estou resfriada, gente. E tudo na vida depende de como você vê uma situação. Então, o que acontece muito hoje em dia, porque nós vivemos rodeados de uma sociedade eu não sei nem como usar essa palavra para descrever a sociedade que nós vivemos, mas vamos dizer que o mundo que a gente está vivendo hoje, se eu usar a palavra podre, ainda é pouco. É ao ponto de você ter receio de fazer o bem. É como se quando você vai fazer o bem, fosse algo assim de outro planeta, ou as pessoas veem como isso sendo de outro planeta, ou às vezes as pessoas veem como se você é uma boba. Então, o que tem acontecido muito? Você vê, né? A gente ouve de histórias, principalmente aqui no Brasil, que se você vê uma pessoa no meio da rua pedindo ajuda e você for ajudar, é capaz de você ser assaltada, é capaz daquela pessoa tá fingindo ali para te assaltar. Então as pessoas automaticamente, por causa de tanto medo, de tantas coisas que andam acontecendo, elas estão se tornando frias, elas estão se tornando maldosas, maliciosas. Então elas estão se tornando más. Eu tava conversando com meu pai esses dias mas ele falou: filha, eu tive uma tontura que eu fui tombando assim pro lado e encostei numa mulher, porque foi a única, pra eu não cair no chão, eu encontrei apoio nela. Então quando eu me encostei pra eu não cair, a mulher começou a me xingar, brigar e tal, e ele ficou assim sem atitude, passando mal, quase desmaiando, e ele tava triste. E eu falei: pai, não fica triste não, sabe por quê? As pessoas hoje em dia, elas estão muito amedrontadas. Essa senhora com certeza estava com medo de você assaltar, de você ser um louco, ou sabe, a gente ouve falar tanta coisa quando a gente
ouve as notícias e as pessoas estão muito amedrontadas. Aí ele falou, não, é verdade, depois de um tempo ela viu que eu fiquei lá encostado e veio falar, poxa moço, o senhor estava passando mal, o senhor me perdoa e tal. Ou seja, você vê, né, que o mundo tem levado as pessoas a ver tudo com os olhos ruins, assim, é tudo o lado mal das coisas. Enquanto que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter bons olhos. Você vê, quando o meu pai falou, poxa, ela ficou, eu encostei na senhora, ela me xingou, ela falou aquilo e eu falei, pai, não liga, não olha assim, sabe por quê? As pessoas estão... Quando eu falei aquela palavra, apesar dele depois ter dito que ela veio e pediu desculpas, mas se ela não tivesse pedido desculpas, aquela palavra ia trazer um alívio pro coração dele. Ia falar assim, poxa, é mesmo, né, minha filha? Coitada dessa mulher, deve ter levado um susto comigo. Ou seja, ao invés de levá-lo, de falar assim, é mesmo, né? Que absurdo, as pessoas... Ou seja, olhar a situação com aqueles bons olhos poupou a ele, iria poupá-lo de se entristecer com uma pessoa. E quantas vezes o diabo usa dessas artimanhas, dessas armadilhas para plantar coisas, plantar uma mágoa, uma raiva, um ressentimento. Ele usa qualquer bobeira para fazer você se sentir, você e eu também, né? Para fazer a gente se sentir como se nós fôssemos, fazer a gente se sentir mal com tudo, com qualquer bobeira às vezes. Às vezes a pessoa passou e não falou bom dia, não falou oi. Quando você aplica esse ensinamento, quando você vive esse ensinamento de ter bons olhos, você não vai se doer porque aquela pessoa não falou bom dia pra você. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, coitado, nem me viu. Ou se me viu, olha, devia estar com tanta coisa na cabeça que nem falou, às vezes pensou que falou oi e não falou. Ou seja, você tá sempre vendo o lado bom nas coisas, nas pessoas, e isso te traz uma beleza linda. É tão gostoso estar com pessoas que nunca estão assim... É claro que muitas vezes você vai passar como a boba, mas é melhor passar como a boba do que passar como a maliciosa, né? Do que ter a fama de maliciosa, de má, de chata. É melhor ter essa fama, porque, por exemplo, se eu eu tenho uma amiga que ela sempre tem esses bons olhos, se ela sempre tá aplicando, eu sei que um dia quando eu precisar, ela vai aplicar isso pra mim também. Então, por exemplo, se um dia eu fiz alguma coisa, eu sei que eu vou ter a tranquilidade de que ela vai fazer assim, não, ela não tava num dia bom, ela vai me entender. Então, e isso me guarda, gente, deixa eu falar pra vocês um segredo que eu tenho comigo. Toda vez que acontece alguma coisa, quando eu coloco em prática isso de sempre buscar o bem, sempre buscar o lado bom, sempre procurar olhar com bons olhos, e não é fácil, tá? Procurar olhar com bons olhos não é fácil, você tem que realmente vigiar. Sabe aquela coisa de você estar se vigiando porque a sua tendência é falar assim, poxa, essa pessoa, poxa, como que ela pôde falar aquilo? Como que ela pôde pensar assim? Muitas vezes a nossa tendência, a nossa carne é assim, é de ter essa reação. Desculpa lá, gente, peraí. Então, o que acontece? Você começa, se você vive sempre assim, se você não vigia e se você deixa os seus olhos serem maus, todo o seu corpo é trevas. O que isso quer dizer? Você começa a ser uma pessoa negativa, você começa a ser uma pessoa que as pessoas não têm prazer de estar em volta, porque tudo é o lado negativo, tudo é ruim, tudo é mal, nada vai dar certo.
É assim, é pura negatividade. Quem gosta de estar ao redor de pessoas negativas? A gente já vê tanta negatividade nesse mundo, tanto problema, tanta coisa ruim, que, poxa, uma pessoa positiva, uma pessoa que vê as coisas com bons olhos, na verdade, é como se aquela pessoa ao seu redor fosse aquela brisa, aquele momento, aquela brisa suave, aquela leveza. Com ela nada é pesado, é tudo leve, é tudo mais gostoso. Então, minha amiga, esse capítulo eu quero pedir que vocês leiam, porque traz assim muitos aspectos, tem exemplos, fala da sua decisão de ver diferente, né? É uma decisão que você toma. Por exemplo, a partir de hoje, você precisa tomar essa decisão e você vai precisar se vigiar, de começar a olhar o lado bom das coisas, olhar as coisas com bons olhos. Aquela pessoa, ela te xingou. Poxa, meu Deus, é difícil você pensar assim, a pessoa que te xingou, como que eu vou olhar para essa pessoa com os bons olhos? Mas você pensa assim, ela não teve uma boa educação. Em casa, todo mundo xinga ela. Ou seja, você não sabe, mas você começa a imaginar tudo pro lado bom, até mesmo para você proteger o seu coração de ter mágoas, de ter ressentimentos, de ter qualquer sentimento pesado e negativo dentro de você. Esse é o segredo que eu ia falar. Eu tenho esse segredo comigo. Toda vez que alguém me fala alguma coisa e eu começo a ter um sentimento pesado dentro de mim, eu começo imediatamente a buscar isso. Pera lá, essa pessoa não estava num dia bom, vai ver que tá na TPM. Poxa, é a TPM dela. Ou, puxa vida, ela não escolheu direito as palavras. De repente está passando por um momento difícil. Poxa, eu ia falar assim, às vezes ela é mal amada, e é verdade. Às vezes a pessoa é mal amada e por causa daquilo nunca foi amada, então ela se torna uma pessoa às vezes rabugenta. Então, em vez de ficar com raiva, dá até assim, poxa vida, deixa eu orar por essa pessoa. Então você se torna uma pessoa tão querida, você se torna uma pessoa agradável de estar perto, sabe? Uma pessoa que as pessoas se sentem bem de estar junto de você. Minha amiga, eu quero te convidar hoje a se analisar. Olha para você. Você tem sido trevas ou você tem sido luz? As suas atitudes, os seus olhos com relação às pessoas, com relação às coisas que acontecem na sua vida. Às vezes acontece, sabe, aquele dia que você acordou, parece que é com o pé esquerdo e tá tudo dando errado. Se você começar a ficar com raiva e ficar assim, tá tudo dando errado, realmente vai de mal a pior. Mas se você começar a usar a sua fé, falar assim, meu Deus, olha, que dia hoje, mas eu vou vencer. Esse dia vai ficar melhor. Tá se levantando esse problema aqui, aquele outro ali. Mas eu vou vencer. Você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Ou seja, a forma como você encara as situações, os problemas. Por exemplo, quando se levanta um problema, uma situação na sua vida, o que é fazer do limão uma limonada? É exatamente isso. É você olhar para aquele problema, olhar para aquela situação, assim, olha, eu vou aprender com isso. Você está usando os bons olhos. Não, eu vou vencer isso daqui. Você está usando bons olhos, ou seja, você está vivendo a palavra de Deus. Você não está só lendo, sabendo e não tirando proveito dela. Você está vivendo isso na sua vida. E, gente, é muito gostoso, é muito maravilhoso e traz uma paz para você e, consequentemente, adiciona, olha, no seu visual, no seu exterior, os seus olhos sendo bons, eles transmitem um brilho, sabe? Um brilho diferente, que as pessoas conseguem ver esse brilho diferente. Será que as pessoas têm visto esse brilho diferente em você? Essa é a análise que eu te convido para fazer durante essa semana. Você vai analisar e
se você chegar à conclusão de que você tem sido trevas. Não se desespere, não fica triste, não fica arrasada. Ai, poxa vida, olha. Não. Muda essa situação, reverte, começa a praticar, começa a olhar o lado bom, não fale mal de ninguém, sabe? Não fale mal, não faça fofocas, não fale mal por trás, sabe? Porque quando você fala mal, você está sendo trevas. Fale do bem, fale coisas boas que você tenha para falar das pessoas, mas não coloca ninguém para baixo, não fale pelas costas. Essas não são atitudes que trazem nenhum brilho para a sua vida, para o seu ser. Muito pelo contrário, totalmente trevas. Busque a luz dentro de você. Faz essa luz brilhar, faz essa luz queimar, faz essa luz resplandecer do seu interior para o seu exterior. E essa beleza, minha amiga, você não compra em nenhuma loja. Você não consegue aplicar em nenhum salão de estética. É quando você vive isso. Faz a prova durante essa semana e pro resto da sua vida. E você vai ver que as pessoas vão ver muita diferença em você. Fica aí essa tarefinha para essa semana. E claro, veja também, não esqueçam de ler o livro direitinho, tá bom? Faz a tarefinha direitinho. É mais ou menos isso que eu falei para vocês, a tarefa dessa semana, que é seja luz. Então, você vai buscar praticar isso, se analisar e tal. E também tem aquela tarefinha pro nosso exterior, que bem que combina com o que a gente está falando, a dica aqui é sobre claro e escuro. Onde que você deve usar o claro, onde você deve usar o escuro e por quê? Você vai entender aqui. Faça, coloque em prática e não esqueça de tirar foto e colocar aí na sua rede social, no Instagram, no Facebook e me marcar para que eu possa ver. Desculpa que eu tô meio... De novo, né? A voz tá meio difícil de falar aqui. Mas então, você tira foto e me marca para que eu possa ver o que você está fazendo e que você está tirando proveito. Por favor, se você entendeu, se você tem tirado proveito desses desafios, que tal você deixar a sua mensagem? Porque eu tenho lido todas elas com muito carinho. Um beijo grande para todas vocês. Até a semana que vem com mais um dia do nosso desafio. Vai ser o dia 5. E vamos ter muito o que falar. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.